conteúdo do capítulo 3, olhos e a visão, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando da visão. Então, a gente viu que a visão é um dos 5 sentidos e, no nosso caso, a gente viu que todos os seres vivos, né, do grupo do reino dos animais possuem os 5 sentidos, sendo que eles, dependendo da espécie, do tipo de animal, ele vai ter um sentido que é mais usado por aquele organismo vivo. No caso do ser humano, a gente viu que é o sentido da visão, né? Então, nesse capítulo, como nós somos seres humanos, a gente vai estudar especificamente o sentido da visão. E aí a gente tem que recordar o que o sentido da visão, para ele poder funcionar, né? O que ele precisa? Ele precisa primeiro uma fonte de luz. Aqui a gente está representando por essa tonalidade amarela. Lembrando que a luz ela se espalha em todas as direções. Aí o que vai acontecer? Essa luz vai ser captada pelos olhos. Nos olhos a gente tem as células sensoriais que vão captar a luz, e se tiver um objeto onde essa luz vai bater, por exemplo, essa árvore, o que vai acontecer? Os raios de luz vão bater na árvore, vão ser refletidos aos nossos olhos, vão ser ativadas células sensoriais que vão levar à formação de uma imagem. E a interpretação da imagem formada vai ser dada pelo cérebro. Então, a visão, a gente tem a formação e a interpretação da imagem. Quem que vai dar a interpretação da imagem? O cérebro. A formação da imagem através da reflexão da luz nos olhos. A visão para o ser humano, né, ela tem uma vantagem bastante adaptativa. Ela foi se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, né? Vamos falar assim, na verdade, ao longo da história dos seres vivos. E essa vantagem adaptativa ao meio em que se vive é bastante perceptível, porque se a gente pensar nos homens primitivos que viviam lá basicamente junto da natureza, né? Eles não modificavam muito o ambiente em que viviam. A gente tem que a presença dos olhos, a presença da visão, dá vantagem, por exemplo, para aquele homem primitivo enxergar os predadores, enxergar, por exemplo, onde tem uma fonte de alimento, onde eu tenho uma fonte de água, possibilita a caça, a pesca, né? Consegue fazer com que o ser humano consiga identificar as ameaças que se tem no ambiente. Então, por exemplo, se a gente comparar, vamos supor que tenha duas pessoas vivendo nesse ambiente aqui de forma primitiva. Uma pessoa que apresenta visão e uma pessoa que tem alguma deficiência visual, né? O que vai acontecer? Por exemplo, se elas estiverem andando e tem um buraco, um vale ali no caminho, aquela pessoa que tem a visão, ela consegue desviar daquele buraco. Mas a pessoa que não tem, que tem a deficiência visual, o que vai acontecer? Ela vai cair no buraco. Então, é uma vantagem adaptativa o sentido da visão para o ser humano, tá? Hoje a gente sabe também, apesar da gente não viver mais no mundo primitivo, o nosso mundo, o mundo que vivemos, o ambiente que vivemos, ele é basicamente dado para nós interpretamos o mundo em que vivemos pelas informações visuais, né? O nosso cérebro processa 60 mil vezes mais informações visuais, muito mais rápido do que informações textual. Aqui é uma característica da nossa sociedade moderna, porque a sociedade moderna ela está organizada para a gente receber constantemente informações visuais, né? Nós saímos à rua, a gente vê, por exemplo, um semáforo, o semáforo tá lá, vermelho, verde, você tem que ver para poder saber se você pode atravessar ou não. Tem as placas de trânsito, as placas informando o nome das ruas. A gente vai assistir um filme hoje em dia, o apelo visual da imagem é muito mais atrativo do que o apelo visual de um texto. Por exemplo, se vocês entrarem numa rede social, que seja o Facebook, né? Vocês têm duas postagens.
uma postagem tem uma imagem, vamos supor essa mesma imagem aqui, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. E na outra, todas essas informações que são dadas aqui visualmente para vocês, vão ser dadas na forma de texto, na forma textual. Todo mundo, a grande maioria, vai pegar, bater o olho rapidamente na imagem, pode curtir ou não, mas vai captar o que está, a informação que quer transmitir. O texto, as pessoas passam batido, elas passam direto porque elas, vamos dizer assim, têm preguiça de ler. Né? Então a informação visual hoje na sociedade moderna é bastante importante. Ó. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais, correto? 70% dos seus sensores receptivos estão nos nossos olhos, né? Daquilo que vai receber a informação. 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual, ou seja, pegou o cérebro de uma pessoa e dividiu em duas partes, né? A parte que vocês estão vendo aqui, o hemisfério da esquerda e o lado ou hemisfério da direita. Quando a gente está tendo alguma informação que é visual, metade, uma parte inteirinha do cérebro é ativado. E 40% das pessoas, né, respondem melhor a estímulos visuais, né, que o cérebro também responde melhor aos estímulos visuais. Então a gente está vendo aqui que é um sentido bastante importante para os seres humanos. Mas aí a gente pode se perguntar, e as pessoas que apresentam alguma deficiência visual, como é que elas ficam na sociedade, né? Hoje a gente também tem tecnologias desenvolvidas para elas. Quais tecnologias? A gente já tinha visto no capítulo anterior o Braille, né? Hoje a gente tem, por exemplo, teclado de computador para Braille, em Braille, né? A gente tem as informações, livros em Braille. Hoje a gente tem recursos, por exemplo, você vai numa biblioteca, muitos livros são dados, a leitura dele, se ele não está em braille para a pessoa poder ler, ele tem a leitura em voz alta, a pessoa vai colocar o foninho de ouvido lá, escolher o livro e ele vai fazer a leitura em áudio para essa pessoa. E a gente tem também muitos aplicativos de celular, tablet, que são os olhos para essas pessoas que não enxergam, né? Um exemplo de aplicativo aqui é o Be My Eyes, Seja Meus Olhos. Né? Então, pela câmera do celular, do tablet, normalmente eles vão trabalhar transformando aquela imagem em áudio. A maioria dos aplicativos eles transformam a imagem em um áudio onde a pessoa com deficiência visual vai poder fazer a leitura do mundo ao redor, de um livro, de um filme, de alguma coisa que ela está em mãos para poder fazer essa leitura, certo? E a gente vai começar agora, então, a trabalhar especificamente a visão no reino animal. Então, como eu disse para vocês, é uma vantagem adaptativa. A gente tem animais com visões mais simples e animais com visões mais complexas, né? Se a gente começar com os invertebrados, então vamos lembrar, animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos, né? Por exemplo, aqui a planária. A planária, ela tem esse nome, vem de plano, porque ele é um animal achatadinho, que vive normalmente em ambientes aquáticos. É o primeiro animal na escala evolutiva que tem essa parte aqui, ó, eu circulando com o mouse, separado, diferenciado do restante do corpo, que a gente vai chamar de cabeça. E as planárias têm estruturas que a gente não vamos dizer ainda que são propriamente os olhos como conhecemos hoje, mas tem duas estruturas que vocês estão vendo aí, chamadas de ocelos. Os ocelos são estruturas que conseguem perceber a luz, conseguem diferenciar a luz da sombra. E a resposta a essa diferenciação vai provocar no corpo todo da planária um movimento. E esse movimento sempre vai ser o movimento de se afastar contra a luz, né? Então, a planária, ou essas estruturas aqui, os ocelos presentes na planária, não são capazes de formar imagem, mas simplesmente consegue reconhecer, diferenciar a luz, ambientes iluminados, de ambientes escuros, da sombra. E o estímulo sensorial da presença da luz gera no cérebro desse bichinho aqui, da planária, uma resposta. A resposta é um movimento no corpo para ela se afastar da luz. Por que esse bichinho vai querer se afastar da luz? Porque na presença de luz, né, ele é uma fácil presa, né? Então, na verdade, é uma característica de defesa contra os predadores.
Indo para animais invertebrados mais complexos, a gente vai trabalhar aqui com os insetos. Os insetos também têm estruturas, né, que são chamados de omatídeos. O que são omatídeos? Omatídeos são essas estruturas aqui que correspondem aos olhos dos insetos. Se vocês estão vendo aqui na imagem ampliada, cada um dos olhos dos insetos tem essas estruturas aqui, laranjinhas, que são os omatídeos, que são lentes. Cada uma dessas estruturas são lentes, por isso que a gente chama os olhos dos insetos de olhos compostos, ou seja, são olhos compostos por inúmeras lentes. Quantas lentes vão ter vai depender do tipo de inseto. Por exemplo, a formiga tem cerca de 400 omatídeos. Aí eu vou pegar uma abelha, já tem lá em torno de 5.500 omatídeos. Então, a quantidade de omatídeos ou a quantidade de lentes presentes nesses olhos compostos vai depender do tipo de animal. O que acontece? Cada uma dessas lentes capta uma parte da imagem. Então, aqui os insetos, os olhos deles já conseguem formar a imagem, correto? A luz vai ser direcionada para essas pequenas lentes, né, que vão ser captadas pelas células sensoriais. E aí a imagem vai ser formada de uma maneira fragmentada. Como assim uma maneira fragmentada? Vocês estão vendo aqui? Se vocês olharem a imagem que a gente está vendo aqui, é como se essa abelha visse dessa maneira. Ela vai ver, ó, cada omatídeo vai formar uma parte da imagem. Então ela vê essa imagem como se fossem os pixels. Certo? Lembra dos pixels das imagens, das figuras? Né? Cada pedacinho aqui é uma imagem que foi formada por uma lente ou por um omatídeo dos olhos desse animal. Então a imagem vista por inseto é uma imagem, vamos dizer assim, fragmentada, né? Se ele perder uma lente, vamos supor que perca essa lente aqui, um omatídeo, a imagem já não vai ser total, porque a lente é responsável para verificar aquela imagem ali, aquela partezinha da imagem, ele não tem mais, tá?